Fala, meus amantes de carros de viagem, tudo bom com vocês? Meu nome é Daniel, mais uma vez falando aqui no canal BRN 454. E essa semana na série Carros de Viagens eu trago Chevrolet Opala. Você vai dizer, ele é muito antigo e muito gostoso. Isso é uma piada bem gostosa. Vou rir de ti. As montadoras perderam muito o efeito do glamour que eles fabricavam o carro de antigamente. Desde já, peço que se inscreva no canal, dê o like, isso aí ajuda bastante. Vamos lá! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world? Chevrolet Opala. História que deu início em 1965, com a pavorosa notícia que a Ford estava lançando o Landau Galaxy, motor V8 e 6 cilindros. Batizado de Projeto 676 em 1965, o Chevrolet Opala, que seria lançado em 68, tinha inspiração no Opel Rekord alemão e o Chevrolet Impala norte-americano. Só que veio uma pimenta a menos, que no exterior eles eram lançados com motor V8 e aqui no Brasil ele veio com motor 6 cilindros em linha. Mas esse 6 cilindros em linha foi bem mastigado pela Chevrolet, que conseguiu trazer até 205 cavalos na época do Opala SS. E arromba as partes, né? E ele já era mesmo. Lançado em 1968, graças à iniciativa do presidente em exercício Juscelino Kubitschek, que tinha lançado um projeto de iniciativa de produção de carros nacionais aqui no Brasil. E como a corrida estava sendo muito grande na época, a Ford estava lançando o seu Galaxy Landau, a Chevrolet já estava correndo atrás desse projeto tão maravilhoso que perdurou 24 anos, de 1968 até 1992. Versões de lançamento em 1968. Só chegava a carroceria sedã, 4 portas, motor 6 cilindros 3.8 e motor 2.5. Ambos com marchas Royal, que era na coluna da direção, com cada um 3 marchas. Ainda não se sonhava ainda ter o famoso 4 marchas, mas já era um bom caminho andado. Observe esse comercial lindo, maravilhoso de lançamento deles. Olhe o Chevrolet Opala. Pronto! Seu carro chegou. Entre no Chevrolet Opala e prove seu desempenho. Seu temperamento é sensacional. Pronto, seu carro chegou. Prove, sinta o Chevrolet Opala. É o carro certo, no lugar certo. Seu carro. Aqui, agora, já é tempo de Chevrolet Opala, o carro certo. Rivelino, que tal o Chevrolet Opala? É sensacional. Espere um pouco mais. Seu carro vem aí. O que acha, hein, Tony? Por isso eu espero. É sensacional o Chevrolet Opala. O seu carro vem aí. É tempo de Chevrolet Opala. Em 1970, a Chevrolet já empurra aqui no país a versão esportiva, que é o Opala SS. Tanto 4 portas quanto o Coupé 2 portas. Mas o que mais fez sucesso foi o 2 portas. Nessa época eles já estavam usando o carburador DFT 446. Ainda se passava na cabeça de usar o 3Z. Era mais aquele Weber duplo, né? Que a gente também chamava. Mas conseguiu extrair o melhor da potência.
Ainda também não era fabricado o a álcool. O a álcool veio em cima dos anos de 75 a 76, que veio dar os seus primeiros passos, mas ainda era projeto de estudo. Ainda o álcool, que é o nosso combustível bio produzido no país, ainda dava os seus primeiros passos. Lembrando que na década de 71 até 79, a Chevrolet trouxe o câmbio manual salão, tirou o câmbio na coluna, na direção do carro. Por incrível que pareça, este é um carro econômico. É o Opala SS4. Custa menos que qualquer carro esporte da sua categoria. Tem o novo motor Chevrolet 151S de 4 cilindros. Dupla carburação, 98 cavalos, freios a disco, barras estabilizadoras, 4 marchas no chão, conta-giros, bancos reclináveis. Alguns carros têm desempenho, outros economia. O Opala SS4 tem desempenho e economia. Opala, sempre uma vantagem a mais. Cara, eu vou te falar uma coisa. Foi um carro que eu tive muito desejo de ter, consegui ter, amei, tenho vontade de ter de novo. Segue as fotos aí. O meu era ano 78. Câmbio original 4 marchas, mas posteriormente vim colocar o 5 marchas. Por quê? Acabei quebrando o diferencial, que era o 371 longo, e acabei não conseguindo encontrar outro mais novo e acabei colocando um convencional, que era um pouco mais curto. Por isso eu tive que colocar o câmbio 5 marchas nele. Em 1980 até 87 aconteceu um grande facelift na carroceria do Opala, lançando a linha Commodoro SL, SLE e o Diplomata. Interessante, mas é só eu pisar um pouco mais fundo que me dá uma incrível sensação de que os outros pararam. Novo Diplomata, categoria única em luxo e potência. Vai alcançar o seu no concessionário Chevrolet. Também a Caravan, que também foi lançado em 75, aqueles farolzinho redondo, que foi um ícone, usado muito em viaturas de polícia e ambulância, né? Quem já andou naquele chiqueirinho ali nunca esquece. Olha ele! Olha ele! Mas 1980 foi um marco histórico para aquela carroceria. Motor 4.1, 5 marchas salão, câmbio manual, lógico, e 4 marchas no motor 6 cilindros, muito longo. Mas algumas versões, se você pedisse, já vinha já com câmbio 5 marchas. Mas a grande diferença, a grande pitada do bolo foi o ar-condicionado, que já estava virando série nessas versões. O Opala acabou recebendo as pitadas de luxo, entendeu? Ficou memorável. Mas em 88 foi o glamour dessa carroceria, com bancos de veludo e couro também, câmbio 5 marchas, 4 marchas, mas tinha uma grande diferença: os faróis e aquela grade dianteira. Onde se vê classe, elegância e desempenho, você sempre vê um Diplomata.
a lanternazinha fumê. Nossa, grande paixão. O motor ele gerava, o 2.5 na época, gerava 98 cavalos. Da década de 80. Chegou um ano ou outro que saiu 88. Porque eles queriam colocar o modelo a álcool lá em cima, por isso que reduziram a cavalaria. Mas em 88 eles conseguiram extrair 98 cavalos do motor 4 cilindros e do 6 cilindros 132. Mas como eu já te falei, o mercado estava interessado no combustível a álcool e reduziram a potência 6 cilindros, gasolina, e aumentaram o a álcool. É tão de tal que o a álcool ele tinha 142 cavalos e o gasolina 126. Mas não deixou de ter aquela aparência agressiva, né? Aquele sedã de luxo com aquela pegada esportiva, que logo de pancada, nos seus 2.500 giros, ele já entregava seus 29 kg de torque, maravilhosa, fazendo com que você cantasse pneu até em terceira marcha. Nos anos de 1980 a 92, eles conseguiram construir um carburador que pudesse atender a demanda desses motores com mais perfeição, trazendo o 3E, o famoso 2 estágios. As pessoas falam 3 estágios, mas eu não acho, porque o terceiro ele era abertura de diafragma, ele mandava mais combustível, mas era muito difícil você abrir o terceiro, só se você fosse passar de 140 km por hora. Mas era um carro que entregava até um pouco mais de economia em relação aos anteriores, pois a economia dele já era gerada em torno de 6 km por litro dentro da cidade e 9,5 na estrada. Mas tem um porém. Muitos relatos que ele fazia 11 na estrada, com um câmbio 5 marchas. 11. O automático nunca que ele ia fazer, que era um câmbio muito convencional, muito antigo, entendeu? Mas o manual, com certeza, ele chegava a fazer seus 10, 11 km por litro. Lógico, não no modo soviético, mas com um pezinho bem leve, curtindo a viagem em torno de 100, 110, 120, você conseguia fazer essa proeza. Mas com um carburador 3E. O Weber duplo, como era 2 bicos guichando direto, era muito difícil, mas conseguia se fazer essa proeza. Novo Diplomata, um espetáculo sob sua regência. Mas se vocês perguntam, aonde é que eu quero chegar com isso? Quero me referir que o Chevrolet Commodoro Diplomata é carro de viagem? Sempre será. Sempre será. Eu digo por experiência própria. Meu tio ele foi 2 anos com o Chevrolet Commodoro SLE para Pernambuco. E até hoje ele fala que foi o melhor carro de viagem que ele já teve. A sua suspensão, que não deixa transpassar tanto as imperfeições da estrada para dentro da carroceria, são maravilhosas. Projeto americano. Projeto americano. A ficha técnica dele maior, melhor é essa daqui, ó. O tanque de combustível dele é de 90 litros. Você consegue ter uma grande autonomia na estrada. Você consegue rodar quase 1.000 km, 869. Eu já vou falar para você, não adianta você querer dizer assim, ah, mas ele vai beber muito na minha mão. Cara, estrada não é para você rachar. Estrada é para você andar, para você curtir. Você tem que dirigir para você e pelos outros. O seu peso é de 1.376 quilos. Ele é menos pesado que muitos carros que tem hoje por aí. Você vai querer uma Santa Fé, 1.700 quilos, quase 2 toneladas, né? A carga útil dele é de 420 quilos.
Porta-mala 376 litros. E o ângulo de ataque dele que é maravilhoso. É um carro de viagem, sim. Mesmo estando há tantos anos fora de linha. Ele é maravilhoso. Eu digo porque eu já tive um. Eu só usava ele final de semana, lógico, porque eu também não aguentava. O meu carburador, logo de início, era um DFT 446. Ele fazia 8,5 na estrada e 5. 4,5, 5 dentro da cidade. Mas ele tinha uma potência muito grande, que era o mesmo carburador do Opala SS. Quando ele deu problema, eu não consegui mais ter condições de comprar as peças. Que a gente não encontrava naquela época. Foi em 2010, 2011. Não se encontrava. Na época, meu tio estourou o motor dele, o 4.1, e colocou o 4.8 canavieiro. Os pistãozinhos, ó. Pau! Mas eu vou te falar uma coisa, não fez grande diferença no consumo, não. Porque o carburador era o mesmo, a drenagem de ar era o mesmo, e o filtro a gente colocou o mais esportivo que a gente tinha naquela época, já que hoje a gente tem uma demanda muito maior de peças. Muitos fabricantes de peça esportiva hoje. A suspensão dele, a carroceria dele são emblemáticas. Nas curvas eles não dobram. A não ser se ela tiver com um rachão bem grande na carroceria. Mas a carroceria está no perfeita. Ele é bom de curva, ele é pesado. Tá? É bom de retomada. O 2.5 ele fala, 98 cavalos. É, mas é 98 cavalos, mas e o torque? O torque dele era quase 20 kg de torque. A resposta dele, por ele ser tração traseira, era quase que imediata, sabe? Eu digo a vocês que quem tiver seus Commodore, Opala, faça a sua revisãozinha e bote ele na estrada. Você não vai se arrepender. Nesse torno desse vídeo aqui, eu quero trazer uma reflexão àquelas pessoas que nasceram na década de 80, na década de 90, que participaram dessa época maravilhosa do Chevrolet Opala, que busquem ter esse sonho novamente de ter um carro desse. Defeitos crônicos. Lógico, nem tudo que reluz é ouro. Defeitos crônicos do Chevrolet Opala, fala do Commodore, do Diplomata, é a suspensão dianteira. Infelizmente as buchas não aguentava tanto a cacete das nossas rodovias. Ele vem a se estourar com facilidade. Mas eu consegui resolver na época. Eu era afiliado ao clube do Opala Paraná. Eu consegui as buchas de PU para colocar na suspensão dianteira. E pasmem, vendi o carro de novo pro meu tio, que eu já tinha comprado dele, e essas buchas ainda estavam intactas e muito novas. Eu tinha feito aquela suspensão logo quando eu comprei o carro, gastei uma nota na época. R$560 naquela época era muito dinheiro, não é igual hoje. R$560 você gasta por besteira, né? Quem tem condições. Mas R$560 era, vamos supor, R$1.500 hoje. Mas o carro ficou perfeito, sem ranger, suspensão boa, rígida e confiável. E outra também era o sistema de arrefecimento. No sistema de arrefecimento, as canaletas do radiador eram finas. A gente fez um radiador, entendeu? Com canaletas mais abertas. Na realidade, que a gente chegou, adaptou e colocou no Chevrolet Opala. E só andava frio. Temperatura super baixa. Válvula termostática também, compatível com o Nordeste, lógico. Porque se você colocasse uma válvula termostática compatível com aqui São Paulo, você chegava lá, ele só ia andar em alta temperatura. E judia um pouco do motor. Não é igual hoje, que as válvulas termostáticas, a maioria dos carros são eletrônicas. Que desde 2010 a Ford vem explorando. Tá? E vem dando certo.
Você mantendo o sistema de arrefecimento tudo limpinho, tudo no grau, cara, você vai e volta com ele sem dar um problema. Suspensão não é difícil de você mexer, até você consegue mexer em casa. Eu mexia no meu em casa, só peguei as bandejas, levei pro menino lá, ele chegou e colocou lá as buchas, entendeu? Muito fácil de você mexer. Pastilhas de freio, dianteira disco, traseira lona. A partir de 90, nos anos 90, o Diplomata começou a sair com freio a disco na dianteira e na traseira, trazendo uma frenagem muito diferenciada naquela época. Depois veio ser adotada pelo Chevrolet Ômega, o Absoluto. Cara, aquele carro era demais, muito bom. E eu tenho uma grande saudade. O meu era um 78, não tinha tanto conforto como os Commodore e o Diplomata, mas só a pegada de você dirigir na estrada, você não sentir tranco, você não sentir os buracos. Você passava, o meu era aro 15. Eu não sentia nada na estrada. O carro era maravilhoso. E até hoje eu tenho saudade nisso. Nos carros de hoje em dia, nas montadoras de hoje, eles perderam a fórmula de fazer bons carros. Se você quiser um bom carro, você tem que disponibilizar do seu bolso aí de 300 a 400 mil. Pobre é uma coisa triste. E isso eu acho entristecedor. Mas é isso. Chevrolet Opala. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe aqui o seu like e o seu comentário. Façam perguntas que eu vou procurar buscar e responder para vocês, tá bom? Desde já eu agradeço. Grande abraço e até mais.